Essa semana que passou, houve eleições no Irã para a escolha de presidente. Lembrando que o presidente do Irã morreu num desastre aéreo. Houve eleições no Reino Unido e ontem o segundo turno na França. Todas as três chamam a atenção para um fato. De forma geral, os progressistas ganharam nos três lugares. A denominação no Irã é de reformismo versus conservador. Não há dúvida que o regime político do Irã tem muitos elementos arbitrários, autoritários, de funcionamento do regime. Mas o sistema político do Irã e a sua dinâmica está muito além das ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. E foi demonstrado agora que ganhou alguém que não é do perfil do Conselho Supremo, do Ayatollah, do Khamenei. Foi uma certa surpresa. Primeiro, da eleição ser competitiva. Teve uma baixa participação no primeiro turno, aumentou a participação no segundo, ainda baixa, mas de toda forma ganhou um reformista e espera-se que com isso se dinamize a política, no Irã. No Reino Unido, como as previsões já apontavam, ganhou o Partido Trabalhista. 14 anos depois, o Partido Trabalhista volta ao poder. E foi uma vitória muito expressiva em relação aos conservadores. E a França, a grande surpresa, porque primeiro turno, a direita, ou como se diz, a extrema-direita, foi a vencedora, mas a esquerda reagiu e impôs uma derrota à direita e a Macron. No final das contas, pelo sistema político francês, ali pelas suas regras, a frente de esquerda ficou em primeiro, o grupo liderado por Macron em segundo e a extrema-direita em terceiro. Aqui também algumas questões que vale a pena mencionar. Primeiro, essa extrema-direita, o seu poder se mostra limitado quando há mobilização, quando há enfrentamento, quando há polarização. Diferente do que alguns têm dito por aqui no Brasil, e na França havia se repetido, dizendo que é o centro que modera os extremos. Então é aquela ideia clássica de entre os extremos, o melhor caminho é o centro. Então essa ideia que o Macron vinha trazendo já há muito tempo e agora foi completamente derrotado e sem medir as palavras. Quando eu digo aqui sem medir as palavras, é não estabelecido de uma forma clara qual é a sua posição. Então ontem, reunido na praça, o líder da esquerda, um dos líderes, o Mélenchon, com muita clareza, muita objetividade, disse que, entre outros pontos, que é o objetivo do novo governo, que ainda não se formou, reconhecer o Estado da Palestina. Há uma tendência muito clara nesses três casos que eu apontei, e chama pela mobilização popular e o posicionamento em relação a questões como migração, direitos sociais, o caso da Palestina, guerra da Ucrânia, demonstra essa politização e a necessidade do debate, do confronto de ideias. Ele não pode passar para o leitor essa indistinção em alguns pontos, coisa que acontece com o centro lá na França. O tema aqui, que volta e meia eu trago para a gente discutir, é sobre relações internacionais e política internacional. Então, no fundo, essas três questões também colocam o quê? Até que ponto essas eleições no Irã, a mudança do presidente, do Partido Trabalhista Inglês e dessa união das esquerdas na França vai repercutir na política internacional. Em todos esses casos, a gente sabe que a política internacional é muito mais uma questão de Estado, não tem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, não se pode negar o movimento político, a pressão que essas eleições trazem, num sentido de imprimir um novo caminho na política externa nesses casos. No caso da Inglaterra e da França, vai ficar claro um posicionamento, uma tendência, mais no caso da França, contra a guerra da Ucrânia e pelo reconhecimento do Estado palestino e a crítica ao Estado de Israel. Menos no caso do Partido Trabalhista, como se diz, é mais atlantista, defende mais a OTAN, tem um posicionamento mais próximo para defender a guerra da Ucrânia. No caso do Irã, a mudança também de política externa provavelmente é pequena. Tem-se dito que o novo presidente é a favor de um diálogo com os Estados Unidos.
Mas aí, aquela frase popular que a gente diz, precisa combinar com os russos. Quem não o quer são os Estados Unidos. Os Estados Unidos que retiraram do tratado com o Irã, suspendendo as sanções, que foi no governo Obama. Enfim, esses 3 processos eleitorais, porque mais do que a eleição propriamente dita, é o processo, é a dinâmica, né? A representatividade, o debate, as ideias são colocadas, tanto no caso do Irã como na Inglaterra e na França, mostraram que aquilo que por vezes é dado como algo ultrapassado, muito antigo, que é mobilização popular, ela se mostrou mais uma vez presente. E, paradoxalmente, pode dizer que é muito antiga, mobilização popular, como um elemento fundamental da política, mas ao mesmo tempo ela é muito nova e, aliás, continua movendo a política e continua colocando a política nas suas contradições. De toda forma, a política se mostra enquanto dinâmica. As ruas, a dinâmica do debate, a mobilização popular, tudo isso, coisas antigas, mas que ainda inovam bastante.